noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Sintam-se todos, então, muito acolhidos, muito bem-vindos nessa casa de Jesus, nessa casa de oração, na Casa do Consolador Prometido. Também gostaria de dar as boas-vindas para, como a gente sempre fala, vai ficar gravada essa palestra e o nosso querido irmão Ney depois edita e coloca no nosso canal do YouTube, o canal do Consolador Prometido. Então, aquele pessoal que vai assistir em casa depois também sintam-se acolhidos e muito bem-vindos. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Pensamentos infelizes. Não deixes que pensamentos infelizes cresçam dentro de ti. Não os acolhas, acrescentando-lhes o fermento de tua invigilância. Sempre que detectares um deles contigo, emite um outro, que lhe seja de teor exatamente contrário. Afasta-os de tua cabeça, com a mesma determinação de quem espanta varejeiras de sobre uma ferida exposta. Um pensamento doentio, acalentado, é um criadouro de ideias obsessivas que se multiplicam. Um dos maiores perigos para o espírito é permanecer de cabeça vazia. Tempo mental ocioso é como terra sem dono, de que qualquer um pode reclamar a posse. Então, com essa mensagem, eu gostaria de convidar os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como um gesto ritual, mas como uma forma de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, de infinita sabedoria, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores da casa, que com certeza encontram-se conosco aqui, esta noite, reunidos. E vamos agradecer a todos eles a oportunidade de novamente estarmos aqui para nos evangelizarmos, para estudarmos a palavra do Cristo. E vamos pedir que tudo que estamos recebendo aqui, neste momento, nessa noite, nessa casa, possa se espalhar para todos os nossos irmãos que sofrem as dores físicas, as dores mentais, espirituais, que eles possam ser atendidos e receber todo o amparo que nós estamos recebendo aqui, neste momento. Pedimos também que essas luzes que estão sobre nós essa noite também se espalhem nas zonas de conflitos, nas zonas de guerra, que ainda existe em nosso planeta. Que as pessoas que estão sofrendo com essas dores também possam ser atendidas. Pedimos também ao nosso Pai o amparo necessário para o nosso querido irmão José Milton, que irá fazer a palestra dessa noite. Que ele possa estar amparado e nos passar tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que com certeza é importante que todos nós possamos ouvir essa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho da doutrinária de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, de imediato, eu gostaria de passar já a palavra para o nosso querido irmão José Milton, trabalhador da Casa da Sociedade Espírita União dos Fiéis, a CEUF, um divulgador da doutrina espírita, né? Um estudioso da doutrina espírita, e isso é muito importante porque aquilo que nos faz bem, a gente deve passar para os outros, né? Então, isso é uma forma de caridade, e o seu José Milton faz isso muito bem, ele é um divulgador da doutrina. E eu também sempre gosto de agradecer ele, porque meus primeiros passos na doutrina, eu tive a orientação dele, da Tereca, da Eva Marta, então, da Marta também, então agradecer a todos eles, ao seu José, um
professor, um orientador, um estudioso do Espiritismo, que também, além do conhecimento, através das suas ações, ele inspira as pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença, seu José, e passar a palavra para o senhor já, imediato. Bom, então, eu agradeço, né, o convite de estarmos nesta casa pela segunda vez, né, uma casa de amor, de justiça, de caridade, e como foi dito, né, na mensagem, derrama sobre nós, né, muitas luzes para que possamos nos conduzir de uma forma bem mais leve, né, mais tranquila nessa trajetória que todos temos neste planeta Terra. Então, a nossa contribuição na noite de hoje, né, é sobre vigiar os nossos pensamentos. Parece que isso não tem, assim, uma grande importância, né, mas é de capital importância para todos nós. Então, nós trazemos aqui do Livro dos Espíritos, do Evangelho, né, algumas anotações que fizemos para que possamos, na noite de hoje, a gente se beneficiar, né, dessas orientações, dessas informações. Nós já começamos dizendo que, por meio dos nossos pensamentos, nós cultivamos sentimentos nobres e sentimentos doentios. Isso é fato. Então, os nossos pensamentos, né, são termômetro. São termômetros que vão nos colocar ou de uma forma a recebermos, digamos, sentimentos nobres ou doentios, né? Impregnados no nosso perispírito de luz ou de sombras. Então, os nossos pensamentos, eles vão ditar os nossos sentimentos. Essa é a linha de raciocínio, né? Então, nós pensamos, sentimos. Não é inverso. Não, primeiro nós sentimos, depois nós pensamos. Não, primeiro nós pensamos. E segundo o pensamento que nós temos, nós vamos ter também sentimentos compatíveis. Então, os sentimentos que carregamos, né, demonstram nossa vibração perispiritual, e aí pode ser densidade ou luminosidade. Então, vai depender de nós. Então, com essa introdução, nós perguntamos: quem tem estado no controle dos nossos pensamentos até esse momento? Me parece, né, uma boa pergunta. Quem tem estado no controle dos nossos pensamentos? Muitos poderão dizer: não, sou eu, né? Eu que estou no controle. Bom, então, que bom. Se somos nós, né? Então, é muito bom. Então, esse nosso trabalho ele vai nos colocar, por exemplo, dentro dessa linha de raciocínio. O Espiritismo, né, vê essa questão do pensamento como uma força criadora. Através dele podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento. Concordam? Então, através dos pensamentos, nós podemos atrair ou, digamos, motivos de alegria ou motivos de sofrimento. Nós aqui vamos escolher. Podemos também nos unir a Deus ou nos distanciar dele. Então, e o pensamento, ele tem toda essa característica, né? É ele que vai fazer ou ele vai, uma sua força criadora, ele vai nos produzir motivos de alegria ou de sofrimento. Ele vai nos aproximar de Deus ou vai nos afastar dele. Né? Há um ditado popular que todos nós conhecemos: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Né? Acredito que aqui também todos conhecem esse ditado. Mas se a gente se aprofundar um pouquinho mais dentro dessa questão do pensamento, a gente pode fazer uma mudança e mudar, digamos assim, propor um novo enunciado para esse ditado, que é mais ou menos assim: diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas.
Então, o nosso pensamento, né, ele que é o plug para nos ligar às nossas companhias. Então, logo, se eu quero estar ligado a boas companhias, meus pensamentos devem ser bons. Se eles não forem bons, certamente não vamos estar acompanhados de boas companhias. É simples, isso é lógico, né? Então, com quem andamos, né? O que nós estamos pensando, nós vamos ter as companhias que vão estar no mesmo nível de pensamento e de raciocínio nosso. E aí tem um outro detalhe também que é muito importante, que estudiosos do assunto declaram que temos, num período de 24 horas, nós temos de 60 a 95 mil pensamentos. Olha só. Em 24 horas, nós temos de 60 a 95 mil pensamentos. É uma quantidade razoável. Diante disso, perguntamos, como mantê-los em harmonia e equilibrados? É fácil? É difícil? Imagine só. Como manter equilibrados e em harmonia esses aproximadamente de 60 a 95 mil pensamentos em 24 horas? Alguém poderá dizer, não, mas opa, é só 12 horas, porque, ou um pouquinho mais, porque 8 horas a gente dorme, né? Não, dorme o corpo, descansa, porque o espírito não descansa. O espírito não precisa descansar. Ele vai para o plano espiritual e vai continuar trabalhando, vai continuar a atividade que ele estava desenvolvendo. Né? Por isso a importância de, antes de nos recolhermos ao leito, né, fazermos uma boa leitura, uma oração, e pedindo, né, que quando estivermos lá no plano espiritual, a gente, no mínimo, vá estar acompanhado, né, de bons espíritos, né, para nos encaminharem, nos orientarem enquanto na nossa estadia no plano espiritual. As vibrações do nosso pensamento se unem a vibrações de igual valor moral. Né? Então, isso é fato. Por isso é que é importante mantermos pensamentos focados no bem e na elevação moral. E aí é difícil. Nesse momento, né? Sempre foi difícil, mas hoje parece que estamos vivendo um momento bastante conturbado, né? E que nos desafia a mantermos um pensamento positivo, um pensamento alinhado em harmonia. Sintonizar-se com a espiritualidade é como um rádio ligado, né? Aqueles que têm ou que tiveram rádio sabem muito bem. Então, ele tem o dial que a gente regula, bota na estação que a gente, né, é de interesse nosso, mas qualquer batidinha ali, vem uma criança e toca ali, um adulto mesmo, e toca, pronto, já saiu fora da sintonia. Então, se nós tivermos pensamentos positivos, por exemplo, e qualquer coisa, né, uma porta que bata, alguém que nos chama atenção, né? Então saímos fora. Por isso muitas pessoas têm dito, né? Quando se orienta a pessoa para um atendimento fraterno, né? A você fazer uma oração, fazer uma leitura do Evangelho, né? Isso vai nos colocar numa situação mais harmoniosa, digamos assim. Então, muitas pessoas dizem, não, mas eu não consigo ler. Não consigo. Eu durmo, né? A prece é a mesma coisa. Não, mas eu não consigo. Digo as primeiras palavras e depois já não me perco e já o meu pensamento já, né? Porque é muito difícil. Então, isso depende também de exercício. Manter bons pensamentos é exercício, né? E a melhor didática para o exercício é a repetição. Então, a repetição é a melhor didática que se tem para a gente insistir naquilo que a gente quer para trazer a nós um benefício, né? Que é um pensamento positivo. Sendo o pensamento energia criadora, quando pensamos, estamos criando algo, né? Seja uma situação que vibracionalmente se torna possível,
ou uma imagem mental, né? Então, essa é uma coisa curiosa, porque todos nós passamos por isso. Nós criamos uma tela mental, né? Quando emitimos um pensamento, uma tela mental é projetada no plano espiritual, né? Um exemplo assim mais prático. Alguém almeja construir uma casa. Bom, antes da casa estar lá no local, né? Tijolos, a madeira estar exposta no local, começar a levantar a casa, ela já está montada na nossa mente. Nós já visualizamos ela, né? Porque ela já está criada no plano extrafísico. Então, essa é a capacidade, né, que o pensamento tem. Primeiro você pensa e depois você cria, né? Não tem nada que fuja ao pensamento, né? Não, vou fazer primeiro e depois eu vou pensar como fazer ou em fazer. Não existe isso. Primeiro o pensamento cria. O pensamento é uma energia, né? Foi lançado o pensamento. Por isso que se diz que, pela lei divina, né, não necessariamente eu não tenho que executar o meu plano, né, de forma física. Basta que eu pense. Pensou, está executado, né? Pensamos mal de alguém, por exemplo, ele tinha um pensamento, né, que a gente não devia. Está lá. Infringiu a lei divina. Não, mas eu não cometi, eu só pensei em fazer, né? Pensei só em pegar o cara lá pelo pescoço, lá, mas eu não fiz. Eu só pensei. Bom, já está feito. A ação está feita no plano espiritual. Porque o pensamento é uma energia criadora. Somos responsáveis pelo que criamos. E por isso devemos estar atentos ao que estamos pensando. Isso é muito importante. Se nós quisermos um mundo melhor, é preciso... Claro, tem outras coisas também, mas aqui estamos falando do pensamento, né? Então, é preciso que a gente module os nossos pensamentos. Vai ser difícil, ou é difícil, como, né, os irmãos devem ter tentado, já estão trabalhando nisso, é difícil. Mas é a única coisa que vai fazer com que nós saiamos dessa situação que nós estamos, né? Queremos um mundo melhor, primeiro é preciso criar um mundo melhor no nosso íntimo. Não existe um mundo melhor de fora para dentro. O mundo vai se tornar melhor quando nós, cada um de nós, nos tornarmos melhores. Através de bons pensamentos, nos conectamos com os bons espíritos. Ouvimos as suas intuições, seus concursos em prol da nossa evolução, porque mesmo que nós não saibamos, ou que nós não nos damos conta disso, há espíritos que estão trabalhando, nos auxiliando na nossa evolução. São aqueles que muitas vezes nos acompanham já há várias reencarnações, e que lá no Livro dos Espíritos está denominado como os anjos guardiões, espíritos protetores, espíritos familiares, né? Então, esses irmãos vêm já de longa data nos acompanhando. E muitas vezes nós não damos conta disso, ou não queremos ouvi-los, porque estamos muito atarefados com a questão do material, né? É preciso nos envolver com a questão material. E Jesus não condena isso, né? Ele só disse para nós não tratar isso com uma importância maior do que as coisas espirituais. Viva no mundo como homem do mundo, mas sem ser do mundo. Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E é esse entendimento que vai nos colocar, ou proporcionar, melhor dizendo, a todos nós, uma tranquilidade, uma serenidade quando a gente lida com as questões materiais, né? Ah, mas eu queria tanto isso, queria tanto aquilo, né?
Bom, adquiriu, bom, agora eu quero outra coisa. Né? Bom, quando é que isso vai parar? Né? Então, nós somos muitas vezes cooptados, né, pelas as questões materiais e não nos damos conta de que isso está nos consumindo e consumindo, inclusive, energia, né, que vai nos manter ou vai faltar para manter o próprio corpo físico. Ah, tu está dizendo que eu não tenho que me preocupar com coisa material? Não, não é isso. Mas não deixar isso, né, nos tirar o sossego, a tranquilidade, a harmonia, né? Muitas vezes se ouve pessoas dizer, ah, mas eu amo a humanidade, né? É muito bonito a gente dizer que ama a humanidade. Mas é muito bonito, é muito melhor ainda eu ir para a minha casa e amar a minha família. E aí a coisa começa, às vezes, a complicar. Porque a gente quer amar a humanidade, né? Mas não quer amar a família. Ou então, dentro da casa espírita, eu tenho um comportamento, eu tenho um pensamento, né? Eu mantenho um nível de sentimento, mas na minha casa não é assim. Então é preciso equacionar isso, né? Resolver essas questões o quanto antes possível. Né? Lembrando, todos nós já sabemos, a gente está aqui de passagem. A gente não sabe qual vai ser o próximo segundo, onde eu vou estar daqui a um segundo. Isso é uma coisa também que se perde na questão dos pensamentos, porque cada um pensa uma coisa e quer uma coisa, e sente uma coisa, e isso não é possível. Todos têm que contribuir para uma unidade comum. Claro, não vamos ser todo mundo igualzinho, pensar igualzinho, mas sentir, né, de uma forma dentro daquilo que Jesus nos ensina, isso é possível. É preciso considerar que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar que respiramos. Alguém já tinha lido alguma coisa assim? Já. Imagina. Os maus pensamentos, então, não é coisa pouca um mau pensamento, né? Porque eles corrompem os fluidos espirituais. Assim como os miasmas deletérios corrompem o ar que nós respiramos. A gente se sente bem, por exemplo, passando próximo a uma fossa que esteja aberta? Um animal que esteja em decomposição, né, à beira da estrada, no campo, e a gente passa por ali, é uma coisa que nos agrada? Não sei se alguém já passou, eu já passei por isso, né? Não é. A gente sente que o ar ali não está dando para respirar direito. Agora transferimos isso para o pensamento. Pensamentos corrompidos, que pensam no mal, agem no mal. Amanhece e anoitece pensando o mal das criaturas, desejando o mal. Então isso corrompe. E aí depois a gente quer ter uma boa saúde física. Não sabe por que está com a doença tal, com a doença X, com isso, com aquilo, né? Então isso corrompe toda essa estrutura lá do perispírito, ela é afetada com isso. Então, através do pensamento, que tudo começa. Tudo. A mudança da nossa vida começa com novos pensamentos. Tudo começa no pensamento. Através do pensamento, né, nós somos muitos bilhões de espíritos encarnados e desencarnados pensando ao mesmo tempo, o tempo todo. Estou considerando que na erraticidade existem 5 espíritos para cada um encarnado, imagine. Então é uma quantidade muito grande. Todos pensando ao mesmo tempo, o tempo todo.
Então, não é fácil manter os pensamentos alinhados 24 horas por dia. Mas isso não impede que a gente insista e comece a corrigir, comece a fazer criar uma nova estratégia para que isso ocorra. Porque se a gente não fizer agora, a gente vai fazer depois. Não tem problema nenhum. Deus não tem nenhuma pressa, né? Que a gente dê um salto maior. Ele espera isso. Mas ele não se preocupa com isso, né? Se a gente não conseguir, na próxima a gente consegue, né? Deus só espera que todos nós chegamos até Ele. É o que Ele espera. E todos nós um dia vamos chegar, né? Mas é preciso que a gente também faça a nossa parte, faça o nosso esforço que deve ser feito, né? A recomendação de Jesus, orai e vigiai, que todos nós conhecemos, nunca esteve tão atual e necessária nesse momento. Orai e vigiai. Ao nos cuidarmos, né, ou nos descuidarmos e deixar os nossos pensamentos sigam seu curso livre, né, tipo assim, no piloto automático, né, deixa que as coisas andem, né. Lá na frente, quando tiver que ajeitar, vai se ajeitar por conta, né? Cuidado. Porque atrás de nós, ou ao nosso lado, vem aqueles novos espíritos que estão chegando. E nós temos o dever, a obrigação de orientá-los adequadamente. E isso é uma coisa também que nós, enquanto sociedade humana, estamos deixando a desejar. E é preciso que isso seja corrigido, né? Quer dizer, os filhos também precisam da assistência dos ensinamentos de Jesus, né? E não deixar para quando eles crescerem, né? Não, quando eles crescerem, ela vai escolher uma religião e depois, né, perda de tempo, né? Pergunte para Divaldo Pereira Franco, né? Quando a mãe pergunta a Divaldo em que época, em que momento ela deve começar a educação do seu filho. E aí Divaldo pergunta, quanto mês de gestação você está? Ela disse, 6 meses. Ele disse, você já perdeu 6 meses. Então isso é sério, né? Porque esses espíritos vêm para a nossa mão por alguma razão muito importante. Para que nós possamos educá-los e conduzi-los no caminho correto. Não é à toa, né, que a depressão é chamada o mal do século XXI. Então, nunca se esteve convivendo tanto com depressão, com suicídio, né? Está lá na Gênese, no final, também do Obras Póstumas, né? A geração nova. Então, está previsto essa passagem. Porque Deus sabe, né, como nós caminhamos e como vamos caminhar daqui a 1.000, 2.000, 3.000 anos. E a codificação espírita, ela foi ditada pelos espíritos. Estão nos observando a todo momento. Então, ele sabe o passo que nós vamos dar no próximo segundo. Se vai ser um passo em falso ou não, né? Se for um passo bom, ok. Se não for um passo bom, eles vão ficar na deles, eles não vão interferir. Os bons espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio. A escolha é nossa. Ninguém interfere no nosso livre-arbítrio, né? A não ser nós mesmos, né? Que a gente quer comandar o outro, né? Dizer como é que o outro tem que ir, né? Então, ao menor descuido, nosso padrão vibratório cai e nossas energias caem também.
né? E aí a gente não sabe por que está com dor de cabeça, que está com dor no estômago, que está com dor nas costas, está com dor aqui, com dor ali, né? Ora, baixou o padrão vibracional, baixa as energias também. É lógico. Aí vai afetar o quê? Vai afetar todo o nosso organismo. Vamos ficar mais vulneráveis a doenças, né? A boa notícia é que, ao manter nossos pensamentos elevados, nossa influência sobre os que nos cercam é muito benéfica. Então, todos ganham, né? Quando o nosso padrão vibratório está bom, está elevado, né? Isso já deve ter acontecido com alguns dos presentes. Você chega próximo a uma pessoa, né? A pessoa se sente bem, né? Que você chegou, né? Que você está ali. A recíproca é verdadeira, né? Ou seja, a pessoa chega e aí daqui a pouco você começa a sentir até uma dor de cabeça, né? Começa aquela folhagem da sala murcha, né? Energia negativa. Todos os seres vivos são atingidos por ela. Todos, até as plantas. Por isso que é recomendável, né, conversar com as plantas, né? Se comunicar, porque é um ser vivo também. Ela também produz energia, né? Assim como nós. Por exemplo, quando nós viemos ao centro espírita, ou quando estamos contatando com os espíritos trabalhadores, né, em nossas orações, ou durante o sono físico, muitos desencarnados carentes nos acompanham e são encaminhados ao socorro e ao esclarecimento. Então, isso também, a gente sabe disso, né? É uma verdade. Quando nós vamos à casa espírita, muitos, aqueles companheiros que estão conosco ali, ou até aqueles que estão na rua, e que veem em cada um de nós, por exemplo, uma luz, uma possibilidade de ir receber um esclarecimento, uma orientação. Então, eles nos acompanham. Eu vejo, nós não estamos fazendo bem só para nós. Nós estamos fazendo bem para aqueles que nos acompanham, porque nós não somos só isso que estamos vendo, né? Tem muitos ao nosso derredor, encarnados e desencarnados. Nunca estamos sós. Somos úteis ou prejudiciais, mesmo sem tomar conhecimento disso. Mesmo que a gente não tome conhecimento. Ah, mas meu pensamento é ruim, meu sentimento é ruim, isso só me prejudica. Negativo. Prejudica todo mundo. Porque é uma energia. E essa energia, ela acaba contaminando todos que estão. Por isso, quando se fala ou se trata, por exemplo, uma pessoa que vai ao atendimento fraterno com problemas psíquicos, né? Incomodado por qualquer razão lá, então normalmente se diz que a família toda é afetada por isso. Então toda a família tem que ser tratada, porque isso é muito sério. Assim como a felicidade, né, a alegria contamina as pessoas, também o oposto contamina, né? A tristeza, né? Aquela falta de confiança, falta de fé, falta de esperança, né? Contamina também. O pensamento é, sem sombra de dúvida, o atributo característico do ser espiritual, que o distingue da matéria. Então, pensamento tem a ver com o espírito, não tem nada a ver com a matéria. A matéria é simplesmente um instrumento do espírito para executar os seus pensamentos, seus sentimentos, né? Sentimento de amor, de compaixão, né? De querer bem, então vai lá, abraça a pessoa, feliz que a pessoa está ali.
Esse sentimento, né, é do espírito. Esse pensamento é do espírito. De ir até aquela pessoa é do espírito. Então, o corpo serve para isso. Nada mais. Ao pensar, o espírito, mesmo sem se dar conta, acaba por atuar em conformidade com uma das leis universais, que é a lei de sintonia. Um pensa no bem, o outro pensa no bem, o outro também, o outro também. Então, são luzinhas que acendem, né? E aí favorece toda uma sociedade, toda uma comunidade. Nesse contexto, né, a doutrina espírita ajuda de maneira grandiosa o homem a compreender o valor do pensamento equilibrado. E aí temos lá na questão 459, né, e Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos influem, né, em nosso pensamento ou em nossos atos. E os benfeitores da humanidade respondem dizendo que sim. Eles influem muito mais do que nós imaginamos. E completam dizendo que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Entender? Agora, quem está me dirigindo? Bom, aí você verifica os seus pensamentos. Você vai ter a resposta para saber quem está dirigindo você. Né? E também mais adiante ali, já na questão 467, também Allan Kardec pergunta: pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Porque muitas vezes, né, estão sob influência espiritual, processos obsessivos, né? E aí culpam os espíritos, né? Dizendo, não, mas agora me pegou, né? É? Não, ninguém pega. Nós é que chamamos eles. Através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Né? Sentimento de bondade, muito bom. Sentimento de raiva vai aproximar um espírito raivoso. Né? E se eu manter a minha vibração nesse sentimento, mais vão se acumulando. Né? E quando eu ver, eu estou num turbilhão que eu não consigo mais sair. Né? Então, os espíritos responderam a Allan Kardec dizendo, sim, podemos nos livrar da influência dos espíritos que querem nos impelir ao mal. Visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam pelos seus desejos ou atraem por seus pensamentos. Então, é nós que precisamos manter os nossos desejos e os nossos pensamentos alinhados com os ensinamentos de Jesus. Aí tudo vai ficar tranquilo, tudo vai ficar em paz. Assim, compete exclusivamente a nós neutralizar a influência dos espíritos que nos impelem ao mal. Né? A gente vai deixar de acusar os espíritos, porque, na verdade, sou eu que os chamo, né? Pelos pensamentos que eu tenho ou pelos interesses que eu tenho. Né? O que podemos fazer para manter a mente equilibrada e termos bons pensamentos? Bom, aqui a gente relacionou aqui algumas coisas que praticamente a gente já faz isso. Então, compreendendo que a energia do pensamento é fundamental para a saúde física, paz e felicidade, é importante que nós, primeiro, não descuidemos do que pensamos, falamos e como agimos. Então, vamos cuidar disso, vamos cuidar do que nós estamos pensando, o que a gente está falando, né? E como estamos agindo em relação ao outro. Né? Segundo, utilizamos o recurso da oração bem sentida para sintonizar com a espiritualidade superior. A oração ela tem que ser espontânea. Não precisa frases bonitas, palavras bonitas. Né? É uma conversa entre o filho e o pai.
ou entre o irmão mais moço e o irmão mais velho, Jesus. Então é aquilo que sai do nosso coração. 3, façamos a despoluição da nossa psicosfera, ou seja, o nosso meio ambiente, aquilo que está na nossa volta, né? Substituindo atitudes negativas por atitudes positivas. Teve um pensamento mau, troca, bota no lugar o pensamento bom. Né? 4, selecionamos programas de televisão, leituras, músicas, etc., com mensagens positivas e alegres. Né? Porque a TV hoje, pouco se aproveita. Né? Teve épocas melhores. Hoje, pouco se aproveita. Né? Leituras, música, também tudo isso. Né? 5, trabalhemos no nosso autoconhecimento. Trabalho importantíssimo. Eu preciso me conhecer, senão eu não vou reconhecer. Eu sou um cara orgulhoso, vaidoso. Né? Eu preciso me conhecer. Tem algum mal nisso? Não. Porque o conhecer-se a si mesmo é para isso. É para mim me conhecer e fazer as mudanças que é preciso fazer. Se eu não me conheço ou não reconheço em mim os defeitos que eu tenho, como que eu vou mudar? Né? É difícil. Trabalhemos na causa do bem, não dando espaço para queixas. Né? Só se queixa. Está chovendo é porque está chovendo. Tem sol porque tem sol. Está ventando é porque está ventando. Né? Estou magro porque estou magro. Estou gordo porque estou gordo. Quer dizer, o cabelo está assim, o cabelo está não sei o quê. Quer dizer, então, vamos parar um pouco, né? Deus nos fez assim, então está tudo ok. Né? Então, como aquela moça, né, que antes de reencarnar, está lá na fila da reencarnação, no Ministério da Reencarnação, e aí pediu para ter uma verruga no nariz. Né? Não, mas você não precisa. Você, não, mas eu quero para dar uma amassada aí na minha vaidade. Bom, aí quando chegou aqui, a primeira coisa que apareceu, o bisturi, né, para tirar o... O que a criatura fez? Foi lá e tirou. Né? Quer dizer, pediu e depois não quero mais. Né? Quer dizer, fez um acordo com Deus e depois disse assim, não, agora não quero mais. E nós fazemos muito isso. Né? Então é preciso que a gente também tenha um pouco de consciência, né? Trabalhe, se modifique, tem que se melhorar, tudo bem. Né? Mas tem coisas que não é necessário. Nós nos desgastamos à toa, muitas vezes, por preocupações que não vão nos levar a nada. Né? Na verdade, não é preocupação, é pré-ocupação. Nem aconteceu ainda, a pessoa já está preocupada. Não, mas se acontecer... Né? Às vezes nem acontece, porque o cara não passa daquele segundo. Né? Então, vamos dar uma maneirada, vamos tirar um pouco do peso que a gente está carregando e que não tem nenhuma necessidade da gente carregar. Tem muitos irmãos nossos, irmãs, carregando pesos que não precisam estar carregando. Né? Estão carregando por vontade própria, mas mesmo assim se queixam da vida. Né? Todo mundo é contra, todo mundo... Né? E 7, apliquemos uma nova conduta individual inspirada em Jesus. Como Jesus nos ensinou. Né? Ele diz para nós viver no mundo como homens do mundo, mas sem ser do mundo. Então não precisa nos agastar. Né? Termos o necessário, aquilo que dá para a gente tocar nossa vida, isso aí, não tem problema. Então, para nós ir concluindo, compreendermos que, conforme pensamos, atraímos respostas vibratórias equivalentes. Isso é física, isso é ciência. Né? Então, pensamos, atraímos. Né? A gente não está vendo, mas estamos atraindo alguém. Somos bilhões de espíritos pensando ao mesmo tempo, o tempo todo.
Lembremos disso. Somos bilhões de espíritos. E aí a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada junto. Né? Estamos todos entrelaçados. Para uma evoluir, as duas têm que evoluir. Senão, nada feito. Né? Assim, cuidar dos nossos pensamentos é cuidar também da nossa saúde física, psíquica e espiritual. Cuidando dos nossos pensamentos, nós vamos cuidar da saúde física, da nossa saúde psíquica e espiritual. Desse modo, é preciso aprender a disciplinar os nossos pensamentos, a fim de atrairmos para junto de nós espíritos bons. Muitas pessoas não gostam da palavra disciplina. Né? Acho que disciplina é milico lá, né? Uma coisa... Não. Lembro do que Emmanuel disse a Chico Xavier, quando ele disse a Chico, vamos escrever, vamos fazer um livro. Mas aí Chico, como é que eu vou fazer? Eu não sei ler, eu sou um cara analfabeto, não conheço letra, não conheço... Tem que ter algum pré-requisito. Aí Emmanuel insistiu com ele e ele disse, mas qual é o pré-requisito? 3 pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, disciplina. Segundo pré-requisito, disciplina. Terceiro pré-requisito, disciplina. Então, nós precisamos disciplinar a nossa existência, a nossa vida, e verificar aquilo que nós queremos. E nos disciplinarmos a fazermos aquilo. Né? É tipo assim, você quer uma casa, você vai construir a casa. Então, você persegue aquele objetivo, até que você consiga. Você quer comprar o carro zero, você persegue aquele objetivo até que você consegue. Como é que eu consigo fazer isso? E aí eu não consigo disciplinar meus pensamentos, meus sentimentos. Tem coisa errada aí. Né? Para um, eu faço um esforço danado. E para outro, não quero fazer esforço. Entendem? É preciso mudar essa dinâmica, né? Tomamos as rédeas do nosso processo espiritual quando nos propomos a educar os nossos pensamentos. Porque, do contrário, as rédeas estão soltas. Né? Então, quando nós nos propomos a educar os nossos pensamentos, então nós estamos tomando as rédeas da nossa vida, como se diz. Né? Agora é eu que vou ditar as regras. Né? Eu quero a minha vida a partir de hoje assim. Né? E a gente toma as rédeas. Essa ação resultará na transformação dos nossos sentimentos. Porque o pensamento mal leva a sentimento mal. Entretanto, essa ação deve ser constante e diária. Isso ajudará a mantermos uma atmosfera psíquica, né, positiva. Então, é uma coisa que tem que ser diária. Né? Não pode ser, não, mas eu agora passei uma semana tentando e não consegui. Próxima semana de novo. Na próxima de novo. Né? É o que a gente falou no início. A melhor didática para a gente aprender é a repetição. Não existe mágica, não existe milagres, né? Existe construção, autoconstrução. Então, como Jesus nos disse, orai para estarmos em contato mais próximo com o Pai Celestial. Né? Então, abrir uma janela de contato entre nós e o Pai Celestial. E vigiai os nossos pensamentos e atitudes para que eles não entrem em contradição com a oração. Porque muitos dizem, mas eu oro todo dia, mas fazem o mal todo dia também. Então, que a nossa ação, que as nossas atitudes não se contradigam com a nossa oração. Desejo uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe. Nós é que agradecemos a sua presença, seu José, e agradecemos muito essa mensagem, muito importante dos pensamentos, de nós cultivarmos os nossos pensamentos, lembrarmos sempre, como o seu José falou,
O pensamento é uma força viva. E lembrarmos que, como diz André Luiz no livro No Mundo Maior, nós somos co-criadores em plano menor. Então, tudo que nós pensamos, nós estamos criando. Aí podemos criar para o bem ou criar para o mal, né? Então, que com essa mensagem que recebemos hoje, possamos nos acerenar, possamos nos utilizar da oração, da prece, da meditação, estar no presente, através da respiração, estarmos no momento presente, como disse o Sr. José, não nos preocuparmos com coisas que ainda não existem, isso polui os nossos pensamentos, então que tenhamos força e que possamos cultivar os nossos pensamentos. Então, te agradecer muito, Sr. José, a sua presença aqui, a sua disponibilidade e essa reflexão tão importante que o senhor nos trouxeste hoje. Agradecer também a todos vocês que estão aqui, lotando a casa tão bonita com todos vocês aqui, aos nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook, postaram seus comentários aqui, agradecendo muito a sua palestra e incentivando, né, o pensamento com boas energias, sentimentos atraem boas ou más companhias, como diz a Lúcia. A Ângela nos diz que é importante controlar e vigiar os pensamentos e, consequentemente, nossas ações. Não é muito fácil, mas sigamos no aprendizado. Então, agradecer a todos e, aproveitando a presença do nosso querido irmão José, gostaria de pedir, se eu pudesse fazer a oração final para encerrarmos o estudo de hoje. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Nosso Pai Celestial, que olha nesse momento por todos nós, por toda a humanidade, e agradecer a Ele por este momento, por termos podido receber as lições que recebemos na noite de hoje, e que possam essas lições calarem fundo nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, de forma que possamos todos nós, ao sairmos daqui, possamos sair já com uma outra visão, já verificando aquilo que podemos fazer diferente, em razão desta proposta. Agradecemos também pelo trabalho, pela possibilidade de aqui estarmos, por esta existência que Deus nos oferta, né, para que todos nós possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que é uns auxiliar os outros. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao mentor desta casa, e toda a equipe espiritual que trabalha e que certamente também nos assistiram durante este momento. O nosso agradecimento e desejo permanecemos todos nós em paz, em harmonia. Que assim seja.